paz do Senhor, eu sou o pastor Alexandre Maciel. Nesses últimos dias, muita gente tem me perguntado e hoje eu estava viajando, acabei parando o carro aqui para gravar esse vídeo baseado nas perguntas que tem me feito. Muita gente sabendo que eu fui da Deus e Amor por muitos anos, eu fui por 22 anos da Deus e Amor. Nesse momento de polêmica que está nas redes sociais, relacionada a tudo da Igreja Deus e Amor, que vocês têm visto, as pessoas me mandam mensagem, o que você tem achado disso ou daquilo? Bom, primeiro deixa eu falar, eu dificilmente fico vendo notícias relacionadas ao meu passado. E quando chega até mim, né, a primeira coisa que eu faço é me colocar no ambiente onde o problema está acontecendo e tentar entender como parte dele. E como eu já fui da Deus e Amor, eu entendo talvez com mais precisão do que algumas pessoas que não foram. Aliás, eu não só fui membro da Deus e Amor, eu fui desde jovem, eu participei desde os meus 11 anos de idade, quando me converti, até 2007, final de 2007 para começo de 2008, eu estive na Deus e Amor. Fui pastor em Ivaiporã, fui pastor em Apucarana, fui pastor em Guarapuava, depois fui pastor do estado do Mato Grosso, depois fui pastor do estado de do Paraná, aqui em Curitiba, Cuiabá, Curitiba. Depois, por um período curto de tempo, fui pastor no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e depois, por fim, fui pastor no Rio de Janeiro, que seria a segunda maior igreja Deus e Amor do mundo, e fui membro da diretoria por 2 anos. Eu vou fazer um resumo bem rápido aqui. Primeiro, eu não vou criar julgamento, porque a Bíblia diz: quem és tu que julga servo alheio? Mas deixa eu dizer uma coisa, existem muitas demandas que eu acho melhor a gente não se envolver, porque a gente não sabe. Enquanto você está de fora, você tem um contexto. Quando você entra dentro, você consegue enxergar um outro contexto. Então quem está de fora tem uma visão, quem está dentro vai ter outra visão. Os amigos de Jó vieram visitar Jó. Jó estava num estado deplorável. Jó estava basicamente às margens da beira da morte. Um homem que perde 10 filhos, perde toda a riqueza que tem, perde a saúde, está morrendo, se esvaindo em carne viva, a pele sangrando, o cabelo deve ter caído, uma lepra sobre o seu corpo. Esse homem, no mínimo, viveu julgamentos dos mais terríveis que se possa ter. E o pior, dos seus próprios amigos. Porque quando vieram os amigos de Jó para visitá-lo, eles ficaram olhando durante 7 dias, e qual que é a avaliação que você tira? E eles concluíram: Deus não é tão bom para que alguém que supostamente seja bom possa sofrer como Jó está sofrendo. Então ficaram 7 dias calados observando, e é natural, quando você observa muito uma cena, você sonhar com aquilo e você buscar respostas, principalmente para aquilo que a gente não tem respostas. No caso dos amigos de Jó, começaram a sonhar, e os sonhos nem sempre, aliás, os sonhos não eram revelações de Deus, eram o produto da observação diária do sofrimento de um homem e a busca incessante por resposta naquilo que não tinha resposta. Porque a resposta não era humana naquele momento. A resposta só ia aparecer depois, que era uma batalha no mundo espiritual entre Deus e o diabo, para provar, Deus provando para o diabo que a riqueza de Jó, a fidelidade de Jó, não era a causa dele servir a Deus, era a consequência. Jó não servia a Deus por causa da riqueza. É porque ele era servo fiel que Deus o enriqueceu. Como a honestidade pode gerar um milagre, isso aconteceu na vida de Jó. Isso chama-se diligência. A Bíblia diz que os diligentes prosperarão. E possivelmente Jó prospera. Se vocês observarem, tem uma oração de Jó que ele diz exatamente isso aqui, ó, na oração dele: Senhor, olha para dentro de mim, muitos têm me julgado, mas olha para dentro de mim e vê se algum dia eu me alegrei com a derrota dos meus inimigos, não é dos amigos não. Então Jó não tinha esse padrão de dizer: ah, foi bom, foi de Deus, ainda bem que fulano caiu, merecidamente, fez isso ou fez aquilo. Então, às vezes a pessoa assiste muita novela da Globo, depois fica sonhando com traição e vai pro pastor: eu acho que meu marido tá me traindo, tive uma revelação. Como é que foi a revelação? Tive um sonho. Sonhou o quê? Meu marido tava me traindo com outra mulher. Você tava lendo a Bíblia antes? Você orou antes de dormir? Você leu qual capítulo da Bíblia que depois você teve essa revelação? Não, eu tava assistindo uma novela. Então é a revelação da Globo. A gente tem que tomar cuidado com os julgamentos. Falando em Deus e Amor, eu não me desliguei da Deus e Amor porque eu vi coisas erradas. Aliás, eu vivi um tempo em que está até na mídia por aí a situação em que o missionário Davi Miranda estavam tentando destituí-lo. Eu era da diretoria nesta época. Surgiu o fato missionário, o saudoso missionário Davi Miranda e Jarizete. Vocês já devem ter ouvido falar desse famoso caso. Eu estava na mesa diretora
participando da mesa diretora, quando foi tratado todos esses assuntos. E agora eu vou falar de mim, o que eu vi e o que eu ouvi. O que eu vi? Eu vi um homem acusando de suposto envolvimento, mas sem prova alguma. Até onde eu ouvi falar? Até onde? Isso da boca da própria família. Que ela entrava na sala dele para conversar com ele, porque ela era tesoureira mundial, para conversar com o missionário Davi Miranda sobre assuntos da obra, e ele estava sozinho, em horas que talvez não eram horas adequadas, né, para isso. Eu não ouvi da parte de nenhum membro da família que houve algum tipo de relação sexual ou coisa desse tipo, como estão conversando por aí. Isso foi feito reunião familiar e nada disso foi apontado até aonde eu ouvi na reunião da diretoria. Bom, eu acho que é muito problema, mas é de família. A minha preocupação é que quando a família começa a se expor muito nas redes sociais, coisas que são... A gente usa a expressão roupa suja se lava em casa. Imagine se todos os conflitos da tua família fossem parar na internet. A gente tem que pensar como que se fosse a nossa família. Se tudo que o teu filho faz, se todas as conversas da sua mesa de jantar, se todas as conversas do seu almoço com a família fossem para a internet, será que as pessoas não criariam um julgamento? Às vezes eu converso coisas com pastores em tom de brincadeira, que eu até digo, imagine se isso fosse gravado e fosse para a internet. Poderiam me julgar de tanta coisa, mas tudo é um momento. Se o humor é permitido, né? Você vê aí os humoristas fazendo piadas com tanto tipo de coisa. Por que que o humor é permitido? Porque eles entendem que aquilo é um momento de humor que é a parte da realidade. Então, se a gente começar a querer pontuar todas as coisas e levar tudo a sério, a vida vira uma bagunça, né? A sociedade vira uma bagunça. Então, o contexto de tudo deve ser levado em conta. Bom, quanto ao missionário Davi Miranda, eu nunca vi com os meus olhos e nem ouvi com os meus ouvidos nada que o desabonasse do cargo de missionário ou de pastor. Quanto aos demais que a gente ouve falar, são problemas de ordem familiar. Se você me falar assim, pastor, você saiu por causa de quem? Do pastor Lorival de Almeida, da Débora de Almeida? Não. Aliás, por causa do pastor Sérgio Sora, da Leia Miranda? Não. Então foi por causa do missionário Davi Miranda? Também não. Foi por causa de quem? Do pastor Antônio Ribeiro, que na época era o vice-presidente? Também não. O que você tem contra essas pessoas? De todo o meu coração, absolutamente nada. Então por que você saiu? Deixa eu te explicar algumas coisas. Se você está numa escola e essa escola te forma até a 4ª série, e aí você tem que sair da escola porque você quer ir para a 5ª, 6ª, ou você está lá na 8ª série e você tem que ir para o 2º grau, o que você faz? Se você quer avançar um pouco mais, num ambiente que não tem essa opção, você sai e segue. Ninguém quer fazer, não é porque a 4ª série é boa, ou porque a 8ª série é boa, que você vai ficar o resto da vida fazendo a 8ª série. Não é porque o jardim da infância é bom que você quer viver o resto da vida no jardim da infância. A pergunta é, você quer dizer que a Deus e Amor, ela não é importante então porque ela é a 4ª série de uma escola, ou a 8ª série, ou porque ela não é uma faculdade? Eu acho que tanto uma quanto a outra tem tanta relevância. Qual é a importância de uma faculdade sem o jardim da infância, sem o 1º, 2º, 3º, 4º ano, até a 8ª série, enfim? Qual é a importância? Todas são importantes. Sem você passar pelo primário, você não consegue avançar. Eu não estou dizendo que a Deus e Amor é o primário, é a 8ª série. Não, eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que quando Deus te coloca algo novo, não é porque tem uma faculdade de medicina top que você é obrigado a fazer medicina se você foi chamado para engenharia, ou se você foi chamado para direito. Não é você descobrir para que você foi chamado. E o que Deus me instruiu em tudo isso? O que Deus colocou no meu coração? Que eu tinha que avançar em um nível, Deus é Amor, não me permitiria mais. Não porque ela é ruim, porque ela não foi chamada para isso. Qual é a única parte da Bíblia que funciona para nós? É aquela que você crê. Se você crê só na cura divina e não crê em outras coisas, você vai viver a cura divina. Se você crê só no batismo com o Espírito Santo, mas não crê na cura divina, você crê nos dons de línguas estranhas, você vai receber os dons de línguas, mas talvez na hora de uma doença, você vai recorrer aos médicos e quando os médicos disserem acabou, você vai se conformar e vai dizer, bom, acabou, então não tem a quem recorrer, porque você não acredita na cura divina. Então, se você acredita na palavra
aprofunda nas revelações, no dom da ciência da palavra, você vai buscar o dom da ciência da palavra. Agora, se você não acredita no dom da ciência da palavra, você não vai buscar, você vai ficar só na oração. O que eu aprendi na Deus e Amor? O que eu aprendi? Eu vou pontuar 3 pessoas da Deus e Amor que no meu tempo produziram algum tipo de efeito na minha vida, e eu chamaria de bons efeitos. Às vezes eu ouço pessoas falando, uns falam de Davi Miranda, outros falam de pastor Lorival de Almeida, outros falam de pastor Sérgio Sora. Eu vou falar do meu tempo. Eu vi milagres como eu nunca vi em nenhum outro lugar do mundo acontecer com orações simples de missionário Davi Miranda. Eu vi milagres como eu nunca vi em nenhum outro lugar do mundo acontecer. E isso me estimulou a buscar o dom de maravilhas, o dom de milagres. Eu orei com o pastor Sérgio Sora e chorei tanto como nunca chorei e como nunca me emocionei em orações como orei com ele. Eu tô falando do meu tempo na IPDA, mas eu aprendi com o pastor Lorival de Almeida conhecimentos bíblicos e que me despertou a buscar ainda mais o conhecimento bíblico, como não aprendi com Davi Miranda, com o missionário Davi Miranda e nem com o pastor Sérgio Sora. É que cada um tinha um chamado específico. Não é porque o pastor Lorival de Almeida focava muito no ensino e na pregação da palavra que ele era menos importante do que o pastor Sérgio Sora, que fazia algumas orações maravilhosas. Não é porque o missionário Davi Miranda não tinha eloquência de pregar e de ensinar a Bíblia no contexto todo, como o pastor Lorival, que ele não era importante. E não é porque o pastor Lorival não tinha o chamado específico para orar por milagres, se bem que eu vi muitos milagres acontecer, que ele deixava de ser importante. Uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados para evangelistas, outros foram chamados para apenas servir como diáconos. O que eu queria dizer é o seguinte: eu apenas extraí o que era bom de cada um para dentro do meu coração, e aquilo que não era relevante eu simplesmente excluía da minha vida. A gente tem que aprender a filtrar as coisas. Já ouvi julgamentos com relação à saúde do pastor Lorival e, sinceramente, de coração, fico chateado quando alguém olha para uma pessoa que de repente passou por uma situação como ele passou, numa situação de cadeira de roda, está voltando aos poucos, e simplesmente o julga, dizendo é mão de Deus. E quando o nosso filho fica doente, será que todo mundo que fica doente é mão de Deus? E a questão de Jó, será que era a mão de Deus? Eu sei que de repente alguém vai discordar e vai dizer, mas já... Eu estou falando do que eu vi, do que eu sei. Bom, pontuando agora e finalizando, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Deus me chamou para abrir a Cristo para as Nações, eu entendi muito bem. Nem todo mundo vai ser da Cristo para as Nações, como nem todo mundo vai ser da Deus e Amor. Tem peixes de água salgada que não sobrevivem em água doce, peixes de água doce que não sobrevivem em água salgada. Tem peixes de águas quentes que não sobrevivem em águas frias, e tem peixes de águas frias que não sobreviveriam em águas quentes. Então Deus cria mar, Deus cria rios, Deus cria continentes frios e quentes, para que cada um venha se adequar ao seu devido lugar. E aqueles que Deus me designou para ir ao encontro deles, que Deus agregue a nossa igreja. O que eu não posso é ficar como juiz de igreja, julgando A, B, C ou D. Os problemas que estão acontecendo nesses últimos momentos, como os boatos correm com relação a Deus e Amor, é um problema da diretoria da igreja. E é um problema interno da igreja. Não é um problema meu. O que eu posso fazer como pastor? E sugiro a você que não é membro da Deus e Amor que faça. Apenas ore. Alguém diz, mas pastor Alexandre, a igreja está se tornando uma igreja de pessoas idosas. Então tem que agregar jovens. Eu entendo. Mas a gente não pode, em detrimento aos antigos, também forçar uma situação para que os mais novos se encaixem. A gente tem que procurar o bom senso, o equilíbrio. Quando a Bíblia diz, a oração que a gente faz, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Poderia a oração ser mudada a cada época. Poderia ser Deus de Moisés, Deus de Josué. Poderia ser, Deus de Elias e Eliseu. Poderia ser Deus de Paulo e Deus de Silas. Mas não, os patriarcas ainda continuam sendo lembrados, porque a memória do justo será lembrada. O que Deus está dizendo é, não se esqueça as suas origens.
Não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça para quem foi feita a promessa. Houve alterações nos tempos? Houve. Mas as alterações foram acontecendo dentro do seu tempo, a cada tempo, mas sem nunca deixar de honrar aqueles que começaram, que foram chamados de pai na fé. Minha oração é que tudo se resolva na IPDA. Minha oração é que não venhamos colocar no ventilador aquilo que é um problema interno, expor. O grande problema é o escândalo. Jesus falou: ai daqueles por quem vier o escândalo. Ore, não replique coisa que você não sabe. Não compartilhe vídeos apenas de um comentário que você ouviu sem ouvir a outra parte. A Bíblia diz assim: aquilo que você quer que seja feito a você, faça você aos outros. Se fosse seu filho, se fosse sua casa, você gostaria que tudo que foi falado fosse exposto sem um direito de contextualizar aquilo? Não. Eu não estou defendendo nem A, nem B e nem C. Eu estou dizendo o que isso vai agregar na tua vida, é julgar, porque a grande verdade é que as pessoas elas querem buscar um ponto de apoio para dizer: se fulano pecou, eu também posso pecar. Se fulano ou fulano que era famoso pôde errar, eu também posso errar. Cuidado, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, talvez fulano ou ciclano errou porque se ensoberbeceu, mas se você continuar humilde, você vai receber a graça. Sabe o que a Bíblia diz? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Melhor conselho é o conselho de Gamaliel: se a obra é de Deus, ela vai permanecer. Se não for de Deus, por si só irá se dissolver. Vamos tocar o barco? Vamos levar o evangelho? Vamos, ao invés de propagar qualquer tipo de fake news, ou ainda que seja verdade, mas não uma verdade relevante à minha vida, vamos propagar uma oração, uma mensagem, uma pregação, a palavra de Deus, porque só assim você vai poder dormir com a tua consciência tranquila. Porque às vezes você vai falar de coisas que você não sabe e amanhã você vai querer pedir desculpa a algumas pessoas, e essas suas desculpas talvez serão tardes demais, porque já causou um dano muito grande. Um dos textos que eu mais gosto da Bíblia é Tiago, que fala sobre o poder da nossa língua. A gente precisa se cuidar com a nossa língua. A gente precisa se cuidar com aquilo que a gente fala. A Bíblia diz: a vida e a morte está no poder da língua. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Oremos uns pelos outros, porque senão nos autodestruiremos e o diabo não vai precisar fazer muita coisa quando a igreja em si só começa a se degladiar e se autodestruir. Um grande abraço. Fazemos parte do reino de Deus. Ore pela igreja sofrida. Ore por aqueles que de repente estão enfrentando lutas. Se o caluniado foi caluniado, o único conselho que eu dou para o caluniado: não fique aí pelas redes sociais se expondo. Foi caluniado? Não é verdade? Mentiram. O que Jesus diz? Alegrai-vos e exultai-vos quando vos disserem todo mal, quando vos caluniarem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Se alegre, porque o vosso nome está no livro da vida. Qualquer calúnia que não seja verdade com seu respeito, Jesus mandou se alegrar. Vai cantar, vai adorar, porque primeiro vão te jogar na cova, depois vão te vender, depois você vai parar na escravidão, depois vai para a prisão. Mas chegará o momento em que Deus dará um sonho a Faraó, um sonho a alguém, e você vai sair de lá para reinar em nome de Jesus. Deus abençoe. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.